O elevador espelhado refletia duas versões de Mariana, a que mantinha a postura ereta e o sorriso profissional, e a que tremia por dentro cada vez que o telefone vibrava no bolso. Mais uma mensagem de Tiago. A 15ª desde às 7 da manhã. Ela não precisava ler para saber o conteúdo. As ameaças sempre vinham disfarçadas de preocupação, aquele tom possessivo que um dia ela confundiu com amor. Onde você está? Por que não me responde? Você vai se arrepender de ter me deixado. 3 meses desde o término, e ele ainda não aceitava que tudo havia acabado. O elevador parou no 23º andar. As portas se abriram para o escritório mais impressionante de Florianópolis, com vista panorâmica para a Bahia Norte. Vitrais enormes deixavam entrar a luz da manhã de março, aquele calor úmido típico do litoral catarinense, que fazia a cidade pulsar com energia. Mariana atravessou o corredor de mármore, cumprimentando colegas que já a conheciam. 6 meses trabalhando como assistente executiva na Aurion Capital, e ela ainda se impressionava com o luxo daquele lugar. Fundos de investimento, fusões empresariais, negócios que movimentam milhões. Um universo distante da sua realidade, mas que ela aprendeu a navegar com eficiência. Seu chefe, Dante Valério, era uma lenda no mercado financeiro. Aos 32 anos, construíram um império começando do zero, transformando uma pequena corretora em uma das maiores gestoras de capital do sul do país. Ele era exatamente o tipo de homem que estampava capas de revistas especializadas, cabelos escuros sempre bem alinhados, olhos cor de âmbar que pareciam enxergar através das pessoas, ternos sob medida que destacavam ombros largos e um porte atlético, alto, com um queixo marcado e uma expressão que alternava entre concentração intensa e um sorriso raro, mas devastador. Mariana bateu na porta da sala dele antes de entrar. Dante estava ao telefone, gesticulando enquanto discutia números. Ele fez um gesto para que ela entrasse e aguardasse. Ela aproveitou para organizar os documentos que precisavam de assinatura, os relatórios da semana, o cronograma das reuniões. Trabalhar para ele exigia precisão. Dante não tolerava erros, mas também reconhecia competência. Ele pagava mais que o dobro do mercado, e ela precisava daquele salário. Precisava reconstruir a vida que Tiago quase destruiu. Quando Dante desligou, virou-se para ela com aquela intensidade característica. Bom dia, Mariana. O que temos para hoje? Ela começou a repassar a agenda, profissional como sempre, ignorando o telefone que voltou a vibrar no bolso. Uma vez, 2, 3 vezes seguidas. Dante franziu a testa. Algo errado. Não, senhor. Apenas mensagens. Ele a observou por um momento, aqueles olhos âmbar lendo mais do que ela gostaria de revelar. Mas Dante não perguntou. Ele nunca invadia limites pessoais, e ela agradecia por isso. O dia transcorreu normal até o meio da tarde, quando Mariana saiu para buscar os documentos de um cartório no centro. Ela caminhou pelas ruas movimentadas, sentindo o sol de março queimar a pele, quando viu Tiago do outro lado da rua, encostado em um poste, os braços cruzados, e aquele olhar fixo que ela conhecia também. Ele a estava seguindo. De novo, o coração de Mariana disparou. Ela apressou o passo, entrando em uma loja qualquer, fingindo olhar vitrines enquanto tentava pensar. Não podia voltar direto para o escritório. Não podia deixá-lo saber exatamente onde trabalhava. Já tinha mudado de apartamento 2 vezes, bloqueado o número dele incontáveis vezes, mas ele sempre conseguia outro chip, outro jeito de chegar até ela. Quando achou que era seguro, saiu da loja e seguiu por uma rua lateral. Estava quase chegando ao prédio da Aurion quando sentiu a mão agarrar seu braço. Achou que ia fugir de mim? A voz de Tiago era baixa, perigosa. Ele a puxou para um canto mais isolado, entre 2 edifícios, longe dos olhares dos transeuntes. Me solta, Tiago. Ou o quê? Vai chamar a polícia de novo. Você sabe que isso não resolve nada, Mariana. A gente precisa conversar. Não temos nada para conversar.
Acabou. Aceita isso. Os dedos dele apertaram mais forte. Acabou quando eu decidi que acabou. Foi então que ela ouviu Dutch saindo do prédio ao lado, provavelmente voltando de alguma reunião. Ele ainda não tinha visto a cena, mas estava vindo na direção deles. Mariana não pensou, não calculou, apenas agiu. Ela se soltou de Tiago com um puxão brusco e correu na direção de Dutch. Antes que ele pudesse processar o que estava acontecendo, ela o agarrou pela lapela do terno e o puxou para si, colando os lábios nos dele. O mundo parou. Dante ficou tenso por uma fração de segundo, surpreso, mas então seus braços a envolveram, segurando-a com firmeza. Os lábios dele eram quentes, a pegada firme mas não violenta. Mariana sentiu o coração disparar por razões completamente diferentes agora. Quando se afastaram, ela sussurrou, a voz trêmula, desculpa, eu preciso de ajuda. Dante olhou para ela, depois para o homem que os observava a poucos metros de distância, o rosto de Tiago contorcido de raiva e confusão. E então Dante fez algo que Mariana jamais esperaria. Ele a puxou de volta, desta vez com mais intensidade, e murmurou contra os lábios dela, alto o suficiente para Tiago ouvir. Eu te protejo. Agora, se você está gostando dessa história, comente aqui embaixo de onde você está assistindo. Quero saber de qual cidade, qual estado você é. E não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like no vídeo. A história está só começando, e o que vem agora vai te surpreender. Fica até o final. Tiago deu um passo à frente, mas Dante já havia se posicionado entre ele e Mariana, os ombros largos, bloqueando completamente a visão dela. A diferença de porte físico era evidente. Enquanto Tiago era magro e de altura mediana, Dante tinha pelo menos 10 centímetros a mais e uma presença que intimidava sem precisar de palavras. Que é você? A voz de Tiago saiu tensa, mas Mariana percebeu o tremor por trás da bravata. Dante não respondeu imediatamente. Ele deslizou a mão para a cintura de Mariana, puxando-a para perto dele em um gesto possessivo, mas que de alguma forma a fazia sentir-se segura pela primeira vez em meses. Namorado dela. E você é? Namorado? Isso é mentira. Mariana, o que você está fazendo? Ela sentiu a mão de Dante apertar levemente sua cintura, um aviso silencioso. Ele estava improvisando, seguindo a deixa dela, mas precisava de mais informações. Tiago, vai embora. Eu já disse que acabou entre a gente. Acabou? Você vai acreditar nela. Tiago deu mais um passo, apontando para Dante. Ela é uma mentirosa, manipuladora. Você não sabe com quem está se metendo. Dante inclinou a cabeça ligeiramente, e algo no gesto fez Tiago recuar instintivamente. Eu sei exatamente com quem estou. E você tem 5 segundos para sair daqui antes que eu ligue para a segurança e para a polícia. Tenho certeza que há câmeras o suficiente nessa região para provar que você a estava seguindo, e a agarrou à força. O rosto de Tiago ficou vermelho. Isso não vai ficar assim. Vai sim. E se você chegar perto dela de novo, você vai ter que lidar comigo. Acredite, não é uma situação que você quer enfrentar. Houve um momento de tensão silenciosa. Então Tiago recuou, mas não sem antes lançar um último olhar venenoso para Mariana. Você vai se arrepender. Ele desapareceu entre a multidão, e só então Mariana percebeu que estava tremendo. As pernas falharam, e Dante a segurou com mais firmeza, impedindo que ela caísse. Véi, vamos voltar para o escritório. Ela não conseguiu responder, apenas assentiu. Ele a guiou de volta ao prédio, a mão ainda firme em sua cintura, mantendo-a próxima. Quando entraram no elevador, finalmente sozinhos, Mariana encostou na parede espelhada e fechou os olhos, tentando controlar a respiração. Desculpa, eu não sabia o que fazer. Não precisa pedir desculpas. A voz de Dante era surpreendentemente suave. Quem é ele? Ex-namorado. Terminamos há 3 meses, mas ele não aceita. Ele me segue, me manda mensagens, aparece em lugares que ele sabe que vou estar.
Já fui na polícia 2 vezes, mas eles dizem que sem uma agressão física concreta, não podem fazer muito. Dante apertou os lábios em uma linha fina. E hoje ele te agarrou. Não é a primeira vez. Mariana abriu os olhos, encarando o reflexo de Dante no espelho. Mas hoje eu tive sorte de você estar ali, sorte. Ele repetiu a palavra como se estivesse testando o peso dela. Você trabalha comigo há 6 meses, Mariana. Eu deveria ter percebido que algo estava errado. Eu não queria misturar problemas pessoais com trabalho. O elevador parou no 23º andar. Dante a guiou até a sala dele, fechou a porta e indicou o sofá de couro próximo à janela. Senta. Vou pegar água para você. Mariana obedeceu, observando enquanto ele pegava uma garrafa de água gelada de uma pequena geladeira embutida. Dante era conhecido por ser implacável nos negócios, frio nas negociações, mas agora havia uma preocupação genuína em seus gestos. Ele se sentou na poltrona à frente dela, inclinando-se levemente para frente. Me conta tudo, do começo. E ela contou, sobre como conheceu Tiago em uma festa de amigos há 2 anos. Como ele era charmoso no início, atencioso. Como as coisas mudaram aos poucos. A possessividade disfarçada de ciúme. As críticas constantes disfarçadas de preocupação. O isolamento gradual dos amigos e da família. E finalmente, a noite em que ele a empurrou contra a parede durante uma discussão, e ela percebeu que precisava sair dali antes que fosse tarde demais. Dante ouviu tudo em silêncio, o maxilar cada vez mais tenso. Você ainda mora no mesmo endereço que tinha quando começou a trabalhar aqui? Não, já mudei 2 vezes. Mas ele sempre me encontra. Eu não sei como. Rastreador no celular. No carro. Talvez até na bolsa. Dante levantou, pegando o próprio telefone. Conheço alguém que pode ajudar com isso. Segurança particular. Especialista em casos como o seu. Dante, eu não tenho dinheiro para. Eu pago. Ele disse simplesmente, como se fosse a coisa mais óbvia do mundo. E você vai ficar no meu apartamento de hóspedes até resolvermos isso. Mariana piscou, atônita. O quê? Não, eu não posso. Pode e vai. Tenho um apartamento no edifício ao lado que uso para visitas de executivos estrangeiros. Está vazio no momento. 3 quartos, segurança 24 horas, portaria controlada. Ele não vai conseguir chegar perto. Por que você está fazendo isso? Dante a encarou, e pela primeira vez ela viu algo além da máscara profissional. Havia uma intensidade naqueles olhos âmbar, que a fazia sentir exposta e protegida ao mesmo tempo. Porque quando você me beijou ali na rua, não foi só teatro. Você estava apavorada. E eu não vou fingir que não vi. Ele fez uma pausa. E porque ninguém merece viver com medo. Mariana sentiu os olhos arderem. Eu não sei como agradecer. Não precisa agradecer. Só precisa confiar em mim. Ei, se você está curtindo essa história, já se inscreveu no canal? Porque agora vem a melhor parte. E não esquece de deixar o like, considerar se tornar membro do canal para ter acesso a conteúdos exclusivos e continuar assistindo até o final, porque você não vai querer perder o que acontece a seguir. A semana seguinte foi uma mistura estranha de rotina e transformação. Mariana se mudou para o apartamento que Dante ofereceu, um espaço moderno com decoração minimalista e uma vista de tirar o fôlego para a beira-mar norte. Pela primeira vez em meses, ela dormiu uma noite inteira sem sobressaltos, sem verificar compulsivamente as travas da porta. O especialista em segurança que Dante contratou encontrou 3 rastreadores, um no carro dela, que foi imediatamente descartado, outro escondido no forro da bolsa de trabalho e um terceiro, mais sofisticado, instalado remotamente no celular através de um aplicativo que Tiago a convencera a baixar meses atrás, disfarçado de ferramenta de localização por segurança. No escritório, a dinâmica entre ela e Dante mudou de forma sutis. Ele não mencionava mais o beijo, mas havia uma atenção diferente agora. Ele perguntava se ela tinha dormido bem, se precisava de algo. Pequenos gestos que mostravam que ele não tinha esquecido,
que estava atento. E Mariana, por mais que tentasse manter a distância profissional, se pegava observando durante as reuniões a forma como ele comandava uma sala cheia de executivos veteranos com facilidade. Como sua inteligência afiada desmontava argumentos fracos em segundos. Como, apesar da reputação de ser implacável, ele tratava os funcionários com respeito genuíno. Uma tarde, enquanto revisava contratos no escritório dele, Dante quebrou o silêncio. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Mariana ergueu os olhos dos documentos. Claro. Por que você ficou tanto tempo com ele? Você é inteligente, capaz, tinha emprego. O que te segurou? Era uma pergunta que ela mesma fazia constantemente. Mariana pousou a caneta, pensando em como explicar algo tão complexo. Não aconteceu de uma vez. Foi gradual. Um comentário aqui, uma crítica ali. Ele me convencia de que era culpa minha quando as coisas davam errado. Que eu era sortuda de ter alguém que me aceitava apesar dos meus defeitos. Ela deu um riso amargo. Parece ridículo agora, mas quando você ouve isso todos os dias, começa a acreditar. Dante não respondeu imediatamente. Quando fez, sua voz tinha uma qualidade diferente, mais suave, quase vulnerável. Eu entendo mais do que você imagina. Mariana o olhou surpresa. Dante Valério, o implacável CEO da Orion Capital, dizendo que entendia abuso emocional, ele deve ter notado sua expressão, porque continuou. Minha mãe viveu isso durante anos. Meu pai era complicado, bem-sucedido, charmoso para o mundo exterior, mas em casa era diferente. Controlador, manipulador. Nunca levantou a mão para ela, mas não precisava. As palavras eram suficientes. Dante, eu não sabia. Poucas pessoas sabem. Eu tinha 15 anos quando ela finalmente conseguiu sair. Levou tudo o que tinha, me pegou no meio da noite, e fugimos para a casa da minha avó em Blumenau. Meu pai tentou encontrar a gente, ameaçou, fez escândalo. Foi por isso que estudei direito antes de ir para a área financeira. Queria entender o sistema, como proteger pessoas nessa situação. Mariana sentiu um aperto no peito. Aquilo explicava muito sobre Dante. A forma como ele reagiu tão rapidamente naquele dia na rua. Porque ele ofereceu ajuda sem hesitar. Sua mãe. Ela está bem agora? Um sorriso triste cruzou o rosto dele. Ela morreu há 4 anos. Aneurisma cerebral. Aconteceu enquanto dormia, segundo os médicos foi rápido. Ele olhou pela janela, a voz distante. Pelo menos ela teve alguns anos de paz. Conheceu alguém legal, se permitiu ser feliz de novo. Sinto muito, Dutch. Ele se virou de volta para ela. Eu te conto isso porque quero que entenda que não estou fazendo caridade. Estou fazendo o que eu gostaria que alguém tivesse feito pela minha mãe, antes que ela perdesse tantos anos da vida dela. O momento foi interrompido pela secretária da recepção anunciando uma ligação urgente. Dante atendeu, e Mariana aproveitou para processar tudo o que tinha acabado de ouvir. Havia camadas naquele homem que ela nunca tinha imaginado. Naquela noite, já no apartamento, Mariana estava preparando um jantar simples quando a campainha tocou. Seu corpo congelou instantaneamente, o coração disparando. Ninguém deveria saber que ela estava ali. Ela se aproximou do interfone com cuidado. Keia, sou eu. A voz de Dante. Posso subir? Mariana suspirou aliviada e liberou a entrada. Minutos depois, ele apareceu na porta com 2 sacolas de um restaurante conhecido. Achei que você pudesse querer uma pausa da cozinha. Você não precisava. Eu sei, mas quis. Ele entrou, colocando as sacolas na bancada da cozinha. Comida tailandesa. Espero que goste. Eles comeram juntos, a conversa fluindo naturalmente. Dante contou histórias engraçadas de negociações que deram errado, e Mariana se viu rindo genuinamente pela primeira vez em muito tempo. Havia uma facilidade entre eles agora, uma conexão que ia além da relação profissional. Depois do jantar, enquanto Mariana guardava os recipientes, Dante se aproximou da janela. Você tem medo de tentar de novo? Oh! Relacionamento, quero dizer. A pergunta a pegou desprevenida. Sim e não.
Tenho medo de não reconhecer os sinais, de cair na mesma armadilha. Você vai reconhecer. Ele se virou para ela. Porque agora você sabe como é. Sabe a diferença entre alguém que te ama e alguém que te controla. E você? Alguma namorada esperando em casa? Dante deu um riso curto. Não, namoros nunca foram meu forte. Trabalho demais, me envolvo demais com a empresa. As mulheres que se interessavam por mim geralmente queriam mais dinheiro e o status do que qualquer outra coisa. Isso deve ser solitário. Ele admitiu. Mas é seguro. Não há surpresas, não há decepções. Mariana se aproximou dele, ficando ao lado enquanto observavam as luzes da cidade. Você sabe que isso também é uma forma de se proteger de forma exagerada, né? Assim como eu me isolei depois de Tiago. Dante olhou para ela, surpreso pela perspicácia. Touché. Eles ficaram ali, lado a lado, o silêncio confortável entre eles. Mariana estava começando a perceber que aquilo que sentia por Dante ia muito além de gratidão. Havia uma atração crescente, uma vontade de conhecê-lo mais, de quebrar aquelas paredes que ele ergueu ao redor de si mesmo. Dante, ela disse suavemente. Obrigada. Por tudo. Não só pela ajuda prática, mas por me ver. Por se importar. Ele se virou completamente para ela, e Mariana viu algo intenso naqueles olhos âmbar. Dante ergueu a mão, hesitante, antes de tocar suavemente o rosto dela, o polegar, acariciando a linha do maxilar. Mariana. A voz dele saiu rouca. Eu não deveria. Por que não? Porque você trabalha para mim. Porque você está vulnerável. Porque eu não quero ser mais um homem que se aproveita da situação. Ela cobriu a mão dele com a sua, mantendo-a contra o rosto. E se eu disser que quero isso, que não é aproveitar, é recíproco. Dante fechou os olhos brevemente, como se estivesse lutando uma batalha interna. Quando os abriu novamente, havia uma decisão ali. Então eu diria que precisamos ter certeza. Certeza absoluta. Porque se começarmos isso, Mariana, eu não vou conseguir ser só seu chefe de novo. E você precisa estar pronta para isso. O coração dela batia tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Eu estou pronta. Dante se aproximou devagar, dando a ela tempo para recuar. Mas Mariana não recuou. Desta vez, quando os lábios dele se encontraram, não havia ex-namorado observando, não havia desespero motivando o gesto. Era uma escolha. Era desejo. Era real. O beijo começou suave, exploratório, mas rapidamente se aprofundou. As mãos de Dante encontraram a cintura dela, puxando-a para mais perto, enquanto ela entrelaçou os braços ao redor do pescoço dele. Era diferente de tudo que Mariana já tinha experimentado. Não havia posse violenta, mas intensidade. Não havia controle, mas entrega mútua. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. Dante encostou a testa na dela. Tem certeza disso? Absoluta. E então ele sorriu. Aquele sorriso raro que transformava completamente seu rosto, e Mariana soube que não havia volta. Ela estava se apaixonando por Dante Valério, e pela primeira vez em muito tempo, isso não a assustava. Ao contrário, a fazia sentir-se viva. As semanas seguintes foram uma revelação. Dante e Mariana mantiveram discrição no escritório, mas fora dele, descobriram um ao outro de formas que nenhum dos dois esperava. Ele a levou para jantar em restaurantes escondidos que poucos conheciam. Ela o ensinou a relaxar, a desacelerar, a apreciar momentos simples como assistir ao pôr do sol na praia de Jurerê. Tiago havia sumido após o encontro na rua. O advogado que Dante contratou conseguiu uma ordem de restrição robusta, apoiada pelas evidências de perseguição e pelos rastreadores. Pela primeira vez, Mariana se sentia verdadeiramente livre. Mas a liberdade trouxe algo inesperado: medo. Medo de que aquilo fosse bom demais para durar. Medo de que ela estivesse fantasiando que, quando a novidade passasse, Dante perceberia que ela não era suficiente. Uma noite, deitada ao lado dele no apartamento dele, não mais o de hóspedes, Mariana não conseguiu ficar quieta. O que foi? Dante perguntou, virando-se para ela. E se você se cansar? De mim?
dessa situação? Ele se apoiou no cotovelo, estudando o rosto dela. Mariana, eu passei 32 anos evitando exatamente isso. Evitando me conectar com alguém de verdade porque sim, é assustador. Mas então você entrou na minha vida. Literalmente me beijou do nada, e tudo mudou. Ele tocou o rosto dela com ternura. Eu não sei o que o futuro vai trazer, mas sei que quero descobrir contigo. Se você quiser. Eu quero. A voz dela saiu firme agora. Mas tenho medo de não ser boa nisso. De ter cicatrizes que vão atrapalhar. Todos temos cicatrizes, Mariana. A diferença é que agora a gente pode curar juntos. Ela se aninhou contra ele, sentindo finalmente que estava onde devia estar. 2 meses depois, Mariana estava no escritório organizando uma apresentação quando recebeu uma ligação. Era a polícia. Tiago tinha sido preso tentando invadir o prédio onde ela antigamente morava. Ele continuava tentando encontrá-la, obsessivamente, mas agora havia violado a ordem de restrição de forma flagrante. Desta vez, não haveria como escapar das consequências legais. Quando desligou o telefone, Mariana sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Não é alegria pela prisão dele, mas um fechamento. Um capítulo realmente terminado. Dante entrou na sala naquele momento, percebendo imediatamente a expressão dela. O que houve? Ela contou. Ele a abraçou, deixando-a processar tudo sem pressa. Acabou, ela murmurou. Realmente acabou. Sim, mas também está começando. Dante se afastou ligeiramente, olhando nos olhos dela. Mariana, eu sei que é cedo. Sei que ainda estamos descobrindo isso. Mas quer se mudar oficialmente para cá? Não como hóspede, não como inquilina. Como minha namorada, como minha parceira. Lágrimas encheram os olhos dela. Você tem certeza? Nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. 6 meses depois, em uma manhã de setembro com aquele frio característico do inverno catarinense, que já começava a dar lugar à primavera, Mariana acordou envolvida nos braços de Dante. Ele ainda dormia, os cabelos desalinhados, a expressão relaxada. Ela traçou suavemente os contornos do rosto dele, ainda impressionada com o quanto sua vida havia mudado. Ele abriu os olhos lentamente, sorrindo. Ao vê-la, bom dia, bom dia. Ela se inclinou, beijando suavemente. Sabe de uma coisa? Eu estava pensando. Sempre perigoso. Ela deu um riso. Sobre aquele dia. Quando eu te beijei no desespero, sem pensar. Foi a melhor decisão impulsiva que já tomei na vida. Dante a puxou para mais perto. Para mim também. Você me salvou tanto quanto eu te salvei, sabia? Me tirou de uma vida vazia, de apenas trabalhar e existir. Me ensinou a viver de novo. Então somos 2 sobreviventes que se encontram. Não, Dante disse, beijando a testa dela. Somos 2 pessoas que se curaram juntas. E agora vamos construir algo novo, algo nosso. Mariana se aconchegou contra ele, ouvindo o bater firme do coração dele, sabendo que ali estava seu refúgio. Não porque precisava ser protegida, mas porque escolheu amar e ser amada. Porque aprendeu que força não era não precisar de ninguém, mas sim saber quando aceitar ajuda. E que o final de um pesadelo pode ser o começo de um sonho que você nunca soube que merecia. Lá fora, Florianópolis acordava com o sol nascente sobre o mar, e tudo parecia possível. E aí, gostou da história? Conta aqui nos comentários o que você achou, se você se identificou com alguma parte, o que sentiu. E não esquece, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa aquele like maroto no vídeo e compartilha com seus amigos. Tem muitas histórias incríveis aqui no canal esperando por você. Até o próximo vídeo.